Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com mais um vídeo neste canal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Se sintam à vontade neste canal. É um prazer imenso estar de volta aqui para falar mais da palavra de Deus. Então, essa semana foi muito corrida para a gente estava fazendo a obra de Deus aí, fomos fazer visitas e a gente teve que se ausentar aqui essa semana. E eu fui visitar uma pessoa muito especial para mim, ela é como se fosse uma mãe para mim e a gente orou todo mundo ali juntos. É uma intercessora das nossas vidas, da minha vida aqui. Uma mama maravilhosa, tanto para os seus filhos sanguíneos quanto para os seus filhos espirituais, né? Muitas almas que ela tem ganhado a Jesus, para Jesus. E ela é uma pessoa que Deus colocou na minha vida. A gente não pode esquecer dessas pessoas nunca, que Deus coloca em nossas vidas, né? Então, o vídeo de hoje, eu vou trazer um assunto muito importante para nós. Nós vamos falar hoje sobre a obediência dos filhos para com os pais. Hoje eu escolhi esse tema, pedi a direção para Deus, né? E Ele me deu essa direção de estar falando sobre esse assunto. Nós vemos que hoje em dia, para algumas famílias, né? Alguns filhos aí, a maioria não dão valor aos pais, né? E hoje nós vamos aprender mais um pouco aí sobre esse assunto de filhos com pais e os pais com os filhos. Eu gostaria de ler um versículo aqui para vocês que está em Efésios, capítulo 6, versículo 1, que diz assim, ó: Filhos, sede obedientes aos vossos pais, em união com o Senhor, pois Ele é justo. Esse aqui vai ser o versículo-chave que nós vamos estar aqui abordando. Eu vou estar falando sobre a obediência dos filhos para com os pais, a forma que os pais têm que agir. Eu também vou falar sobre Jesus, né, como um filho bom, como ele foi um filho maravilhoso também, muito bom, trabalhador, submisso, né, sempre veio aqui em terra e obedeceu aos seus pais terrenos, que foi Maria e José, e o seu pai celestial também. Você já ouviu um ditado popular por aí, de alguns pais falando assim, ó: cuidado com o fogão quente, não vai para o lado dali, vem mais para cá, para o raso, sai do fundo, cuidado ao passar a rua. Com certeza você já viu, né? Pois é, algumas dessas frases já te livrou de muita coisa, eu tenho certeza. Eu particularmente, quando eu era criança, eu já ouvi muitas dessas frases aí. Você também já deve ter ouvido, né? E já me livrou mesmo, realmente, de muitas coisas. Então, hoje, o desafio do século XXI para alguns pais é a obediência dos filhos, né? Tá difícil hoje, alguns filhos obedecer aos pais, mas eu acredito que isso pode mudar, porque nós estamos vivendo uma época em que o Senhor Deus está despertando as pessoas, mas todas as famílias estão sendo despertadas aí, no sentido espiritual, no sentido de que a gente tem que ter um caminho, né, a seguir para que a gente viva. Deus está despertando o seu povo, está despertando o mundo, as pessoas que vivem no mundo. E os filhos, hoje em dia, eles estão precisando de estímulos para eles acordarem algumas coisas. Eu vou contar uma historinha rapidinho para você, para que você venha entender melhor aqui o nosso vídeo de hoje. Conta uma história que uma menina, uma jovem, uma moça, ela pediu para a mãe dela para ir para a festa. E a mãe dela disse que não era para ela ir. E ela disse: eu vou assim mesmo. E ela foi com os amigos dela, né? E a mãe dela, antes dela sair de casa, falou assim: filha, vai com Deus. E ela disse assim, que o seu Deus vai lá atrás da mala do carro. Eu não vou com esse Deus, não. Simplesmente ela rejeitou a bênção da mãe, rejeitou aí a palavra abençoada da mãe e entrou no carro com seus amigos,
foi ali em desobediência, a mãe dela não mandou ela ir, ela foi. E no caminho da festa, na volta, todos os amigos estavam bêbados, né? E tinha um que não tinha bebido tanto, mas estava um pouco. Ele não estava muito bem, não. E na volta, conta a história que eles sofreram um acidente muito terrível. Morreram todos eles, inclusive aquela moça, né? Aquela menina. E segundo as pessoas contaram que os resgates lá que foram resgatar eles, os corpos de bombeiros, dizem que a única coisa que ficou ileso foi o porta-malas do carro, né? Onde a menina tinha falado que era para o Deus da mãe dela ir lá atrás. Então isso foi uma história incrível, assim, uma história assim de você se arrupiar os cabelos da cabeça. Por quê? Porque a partir do momento que você nega a bênção da sua mãe, do seu pai, praticamente ali você já está indo para um caminho de morte, né? Um caminho de morte. Porque a Bíblia mesmo diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, que parece bom, mas há caminhos que é caminho de morte. Então, a história diz que aquela menina morreu com todo mundo ali, em desobediência à mãe, e só sobrou ali o porta-malas do carro, onde ela disse que Deus era para ir lá. Então aí está um exemplo de desobediência, né? Filhos que não querem obedecer o que os pais falam. Estou falando em questão de você ouvir os seus pais em certas coisas, né? Em certos caminhos, né? É um final de história muito triste aí para essa jovem. E os filhos em si, se eles soubessem o valor que tem uma palavra profética saída da boca de um pai, de uma mãe, eles ouviriam mais os seus pais. Certo que tem pais que eles gostam de podar os filhos, né? Mas eu acredito que os pais que amam os filhos de verdade, eles vão querer o melhor para o seu filho. Eles são pais conselheiros, com certeza eles não vão querer o mal para o filho de forma alguma. Agora, tem pais que lançam a palavra de maldição contra os filhos mesmos. Tem pais que eles não valorizam o que o filho faz, a forma que o filho se esforça na escola. Tem pais que fazem isso, mas os pais que realmente eles amam seus filhos, né? Não estou fazendo aqui acepção de pessoas, mas a maioria dos servos de Deus aqui, dos cristãos que servem a Jesus, eles, como são conhecedores da palavra, eles ensinam os seus filhos, né? Os seus filhos também são conhecedores da palavra. É um pouco mais difícil isso acontecer. Mas para alguns aí que ainda não conhecem a Deus, ainda não tiveram um encontro com Deus, é mais difícil porque eles não conhecem a palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus, ela tem sido pregada aí nas redes sociais, no YouTube, em todo lugar Deus está falando. Deus está falando na natureza, Deus está falando através da boca das pessoas, Deus está usando tudo para falar com as pessoas, com o povo, e o povo não consegue acordar. Pois é, em questão de obediência aí, que os filhos devem ter com os pais, isso terá benefício para eles próprios, né? Para nós próprios filhos, porque a gente vai viver mais, a gente vai ter mais perspectiva de vida, porque os nossos pais, eles devem ser honrados, porque a partir do momento que nós honramos os nossos pais, nós estaremos honrando a Deus, estamos obedecendo a Deus, né? A palavra de Deus. E é importante que a obediência ela parta dos filhos em obediência a Deus também, porque Deus ele protege os filhos obedientes e eles vivem mais na terra. Jesus, como eu falei para vocês, ele foi um exemplo vivo de filho obediente, né? Nós temos essa imagem aí, né, no nosso vídeo, na capa do nosso vídeo, Jesus ajudando aí o seu pai José, aí na carpintaria, né? E vemos também essa mãe aí, com esse filho pulando do lado, né? E ela aí com as mãos nos ouvidos, né? Não querendo ouvir a gritaria do filho, né? Talvez ela não sabe impor limites, não sei. Mas aí é somente uma demonstração
de que o pai ele tem que ter autoridade sobre o filho. Ele tem que aprender a dizer não para o filho. Ele tem que impor limites para o filho. Em tudo na nossa vida tem um limite. Para a gente se alimentar tem um limite. Para a gente dirigir tem um limite. Você não pode atravessar o sinal vermelho. Para tudo tem um limite. Quando isso passa do limite, se torna doença, se torna uma coisa prejudicial para você mesmo, Então, o Jesus, ele foi um exemplo aí de bom filho. Jesus, ele era o primogênito ali dos irmãos, Ele, com certeza, ajudava o seu pai ali na carpintaria. Ele aprendeu com o seu pai a trabalhar ali na carpintaria, Ele aprendeu a fazer muitas coisas. Ele era o primogênito e ele tinha essa responsabilidade de ajudar ali, ao José. Lembramos também que Jesus, ele crescia na graça e na sabedoria do Senhor. E que aos 12 anos, quando eles foram lá a Jerusalém, Jesus estava lá no meio dos doutores ali falando, das coisas de Deus. E aqueles mestres lá, aquelas pessoas que estavam lá, aqueles doutores lá, ficavam fascinados com a sabedoria que Jesus tinha. E José e Maria ficaram ali um pouco preocupados e perguntaram assim: Jesus, nós estávamos preocupados com você. E ele falou assim: mas eu estava aqui na casa de meu pai. Vocês sabem que eu estou aqui na casa do meu pai. Então, ali quer dizer o seguinte, que talvez eles poderiam pensar que Jesus estava em outros lugares, Mas Jesus estava no templo, na casa de Deus. Foi ali apenas um susto, mas que depois eles entenderam que o projeto, a finalidade de Jesus a vir aqui na terra era obedecer ao Pai Celestial. Obedecer ao Pai Celestial e obedecer a eles. Mas quando se trata das coisas celestiais, porque Jesus, ele nasceu ali do Espírito Santo, ele é filho de Deus, então ele estava ali, perante aqueles mestres doutores falando as coisas de Deus. Então eles entenderam ali o que Jesus estava fazendo. Jesus não foi desobediente, Jesus não foi desobediente ali. Ele estava sendo realista e falando, Nós também podemos ver que, às vezes, nem tudo que os pais falam, a gente tem que concordar o filho, mas não em desobedecer. Tipo, ideias diferentes, tipo, você ter uma vontade de ser um advogado, um médico, e o seu pai querer que você seja o mesmo que ele, Você querer que você seja um advogado. Se ele for um advogado, ele talvez queira que você seja um advogado também. E assim, várias profissões. E às vezes o filho não quer ser um advogado, Às vezes o filho quer ser um médico, o filho quer ser um arquiteto, o filho quer trabalhar na área social. Tem várias aí profissões que o filho pode escolher, para ser. E é isso aí. Então, que eu posso falar é o seguinte, que os pais, ele têm a sua responsabilidade, que veio da parte de Deus, porque Deus foi aquele que deu autoridade para os pais cuidar dos filhos, Tem filhos e pais que eles têm aquela conversa sempre em um momento certo, para ter aquelas conversas esclarecedoras com os filhos, de dar conselhos. Às vezes eles podem até dizer, os filhos dizer assim: mas nós sabemos mais do que vocês. Aí eles podem dizer assim: a gente sabe mexer com o computador, com o celular, com aparelhos modernos, tal. Eles podem até dizer isso, porque tem filho que fala: mãe, você não sabe mexer nisso, você não sabe fazer aquilo. Pai, você não sabe disso. Mas em questão de vida, de experiência de vida, os pais sabem mais do que os filhos. Porque hoje em dia a tecnologia tem aumentado muito e crianças bem novas já sabem mexer no computador, no celular, mais do que os pais. Isso é verdade, nós sabemos disso. Mas quando se trata em questão de criação, de aconselhamento, os pais que têm autoridade sobre os filhos, eles são as autoridades divinas, constituídas por Deus para cuidar desses filhos e guiá-los no caminho certo. E a obediência hoje em dia, ela é um grande desafio, é um desafio muito grande. Por quê? Porque ser obediente hoje requer de você
requer que você saiba realmente o que é bom para você, né? A obediência hoje em dia, no século XXI, é um desafio muito grande para alguns jovens e para algumas jovens, né? Mas o Senhor Jesus diz, né? O Senhor Deus diz na sua palavra: filhos, sede obedientes aos vossos pais, para que vocês vivam muito bem, né? Para que vocês vivam bem, para que vocês tenham vida e para que vocês cresçam, né? Na graça e no conhecimento, né? José e Maria, né? Aqui trazendo um exemplo de Jesus novamente, com certeza ele ensinava a Jesus as escrituras, né? Até os 12 anos de idade, toda criança judia, ela teria que aprender a ler o Torá, a palavra de Deus, todinha. Aquela criança já sabia de cor salteado aquele Torá, porque os pais levavam os filhos para ensinarem a palavra de Deus. E hoje não será diferente. Hoje em dia, os pais cristãos, os filhos que também são filhos de pais cristãos, eles ensinam a palavra de Deus a eles, né? Eles mostram o caminho, que aquela mensagem das escrituras sagradas são uma bússola para eles, né? Porque, como eu sempre digo, a Bíblia Sagrada é o nosso livro de receitas, é a nossa bússola, onde tem tudo o que você precisa saber. Aonde existe conhecimento que você precisa conhecer, saber, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Nós sabemos aí que os pais, aqueles que são bem ocupados, eles tiram tempos, né, para se esforçar, para disciplinar os seus filhos de modo amoroso, né? E tiram tempo para ouvir, para falar o que os filhos realmente precisam saber. E os filhos também, né? Quando eles não são tímidos, quando eles gostam também de se expressar, eles falam também o que eles acham para seus pais, né? E esse exemplo aqui sobre ser obediente, os pais de Jesus ensinaram para ele, né? Isso é muito especial. Quando o filho honra o seu pai e sua mãe e honra o Pai Celestial, que é Deus também, porque isso vai trazer benefício para ele e isso vai pendurar por longos dias da sua vida, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 2, né? Que vai ter muita vida aí para o filho obediente. Nós vemos aqui no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 20 ao 23, diz o seguinte, ó: meu filho, obedeça os mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, eles estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada e luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Olha que lindo estes versículos bíblicos aqui, que está dizendo: filho, aqui também pode ser filha, filha, não obedeça, não desobedeça os mandamentos do Senhor, mas obedeça aí o seu pai e a sua mãe. Não se esqueça, amarre-os no seu coração, é o que está escrito aqui. E o primeiro mandamento, né, com promessa, é honrar o pai e a mãe, né? Para quê? Para que os filhos vivam bem. E também tem instruções para os pais, para não irritarem os vossos filhos, né? Não irá os vossos filhos, porque tem pais que eles são bastante, vamos se dizer, a palavra certa é essa. Eles são bastante controladores, né? Não deixa o filho fazer nada, não deixa o filho brincar, se sujar um pouquinho ali. O filho também, ele tem o direito de ter a sua individualidade, né? Tem direito de brincar, tem direito de ficar descalço um pouquinho, né? Pra sentir a terra. Isso faz bem pra saúde, né? Tem pai que não quer deixar o filho nem ter amizades com ninguém, né? Tem as amizades também que a pessoa tem que ter cuidado, né? Mas tem pai que quer até dizer o que é pro filho ser. Por exemplo, meu filho, eu quero que você seja um médico, eu quero que você seja uma médica. E
Às vezes o filho nem quer ser médico, nem quer ser médico. Ele quer ser, às vezes, outro tipo de profissão, como eu já tinha falado anteriormente. Então, os pais, eles têm que entender uma coisa. Que os filhos, cada filho, ele é como o dedo das mãos. Nenhum filho é diferente. Nenhum filho é igual a nenhum, né? Cada um são diferentes um dos outros, né? É como o dedo das mãos. Então, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma de ser. Só que nós não devemos esquecer que, apesar de nós termos essas vontades aí, de sermos e termos essas profissões, nós não devemos esquecer, nós que somos cristãos, que o nosso centro principal, o nosso foco principal é Jesus Cristo, é Deus, porque sem Deus nós não vamos a lugar nenhum, né? Como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então a gente tem que sempre esperar em Deus também, fazer a nossa parte e Deus faça dele. Então os pais, eles têm a responsabilidade de orientar o caminho, né? Cuidar, porque uma hora aquele filho ele vai voar, né? O filho não vai ficar toda a vida com o pai nem com a mãe. Uma hora ele vai casar, vai ter sua família, uma hora ele vai para outro país, uma hora ele vai estudar em outro lugar. Então, assim, tem várias, né, situações aí em que o filho ele vai ter que uma hora amadurecer e saber que ele tem que ser responsável por si mesmo quando ele não estiver com seu pai, mas ele nunca vai esquecer, né? Tudo que o seu pai falou, tudo que o seu pai ensinou é a sua mãe, ele nunca vai esquecer disso, porque a palavra de Deus mesmo diz. Ela fala dessa forma aqui em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz assim, ó: instrui o menino no caminho que deve andar, até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Ensinar uma criança funciona, uma criança apropriadamente treinada, a criança ela sempre vai guardar as mensagens do Senhor no coração. Ela pode envelhecer, ficar velhinha, como diz o versículo aqui, mas ela nunca vai esquecer desses ensinamentos que lhe trouxeram aí aprendizados. Eu quero dar uma dica aí para os moços e para as moças aí, as solteiras e solteiros do canal. E eu quero dizer para vocês, viu, que vocês estão ouvindo aí, que vocês prestem atenção com quem vocês vão casar, tá? Quando você for procurar uma moça ou um rapaz para casar, é só uma dica aqui. Vocês prestem atenção como eles tratam os pais deles, né? Como é que ela trata a mãe, como é que ele trata a mãe também, como é que ele trata o pai, como é que ela trata o pai. Então você tem que ver tudo isso. Você tem que chegar pro pai dessa pessoa e perguntar, olha, como é essa pessoa aqui? Essa pessoa ela é obediente, como é que ela é aqui dentro de casa, como é que não é? E o pai, se ele tiver um bom caráter, se ele for sincero, ele vai falar para você, né? Se ele for realmente uma pessoa de bem, ele vai falar, não, olha, meu filho me dá trabalho, meu filho, ele é desobediente, é preguiçoso, ou minha filha é preguiçosa. Ele vai falar, porque ele não vai esconder de você se ele for realmente uma pessoa de caráter, né? E se ele for uma pessoa boa, uma moça boa e um rapaz bom, os pais também vão falar, não, meu filho é obediente, minha filha é obediente, eles não são respondões, eles não são autossuficientes, eles são pessoas que eles falam para onde vão, eles sempre estão aqui com a gente reunido, não fala palavrão respondendo o pai nem a mãe, não são desobedientes. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso, para você aí, moça e rapaz, eu quero dizer para você que do jeito que essa moça, esse moço vai ser com a mãe e com o pai, vai ser com você, esposa e esposa futuramente, né? Então você tem que ver isso aí também. A mesma forma que ele tratar o pai e a mãe e ela tratar o pai e a mãe, vai tratar o esposo e a esposa. Então fique de olho aberto, fique atento, não caia nessa de primeiro não perguntar ao seu pai e à mãe dessa pessoa quem é essa pessoa que você está envolvido, porque senão você vai cair numa armadilha, senão você vai cair você vai pegar uma bola de arame para você, que vai te dar trabalho o resto da vida, e aí você vai sofrer mais, aí vai ficar feio para você. Então procure saber quem é essa pessoa e essa pessoa que você está se envolvendo. Procure saber quem é o pai e a mãe para você poder ter certeza de quem é essa pessoa. É só uma dica aqui, tá bom? Pra gente complementar o nosso vídeo de hoje. Então é isso, pessoal. Então é isso, meus amados.
É esse o nosso vídeo de hoje, falando sobre a obediência ao pai e à mãe. Que essas dicas que nós lemos aqui, que são mensagens da Bíblia, né? Que nós lemos aqui primeiro em Efésios, capítulo 6, versículo 1, que nós falamos que os filhos, né, devem obedecer aos seus pais, porque isso é justo. Honrar o pai e a mãe é coisa muito boa, que o filho vai viver muito bem, e este é um mandamento com promessa, tá bom? Então que Deus abençoe as vossas vidas e que esta palavra de hoje entre no seu coração e que você guarde essa mensagem no seu coração, tá? Vamos orar para nós finalizarmos aí o nosso vídeo. E não esquecendo de, pais, orem pelos vossos filhos. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais e orem também pelos seus pais. E não esqueçam de abraçar os seus pais, fazer surpresas espontâneas, ser carinhosos com os seus pais enquanto eles estão vivos, porque depois que eles se forem, você não vai ter como fazer isso. Então aproveite enquanto seu pai e sua mãe estão vivos. Fala que você os ama, fala que você tem um amor por eles muito grande, fala o tanto que você ama eles. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? Para que você venha ter uma vida saudável, para que nenhuma maldição entre na sua vida, em nenhuma área da sua vida. Faça o que tiver de ser feito hoje, não deixa para amanhã. Seja um filho carinhoso, obediente, um filho que seja amoroso, e os pais também sejam amorosos e carinhosos com seus filhos, sempre deixando os seus filhos também falarem o que eles têm que falar, tá bom? Então esse amor que Jesus quer que nós cuidamos, porque a palavra de Deus diz mesmo que se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos mais miseráveis do que os ímpios, né? Eu vou aqui trazer esse versículo para que você possa ler na sua casa, tá? Depois a gente vai fazer uma oração, a oração final. Esta passagem bíblica está em 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo é o 8, que diz desta forma, como eu já falei: se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, é mais miserável do que os ímpios. Então, essa palavra é pesada, mas é real, é verdadeira, né? Aí diz assim, e este tem negado a fé e se tornou pior do que o ímpio lá do mundo, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte como cristãos, tá? Vamos agora orar para finalizarmos. Agora sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu te peço nesse momento. Senhor, que o Senhor venha adentrar esse lar e essa casa, Senhor, dessas pessoas, meu Pai amado, que neste momento estão ouvindo este áudio, Senhor. Todos os ouvintes, os inscritos deste canal, Senhor, venha entrar no lar dessas pessoas, na casa dessas pessoas, Senhor. Venha, Senhor Jesus, tirar toda a contenda, venha tirar todo, meu Pai, desunião. Senhor, se existe aí, Senhor, no meio dessa família, Pai, mágoas, se existe aí, meu Pai, no meio dessa família, falta de perdão, Senhor, que haja perdão, que haja amor, Senhor. Senhor, se esse filho, essa filha tem mágoa dos seus pais, Senhor, trabalha no coração, meu Deus amado, deste filho e desta filha para perdoar o seu pai e sua mãe, Senhor, e esta mãe também, e este pai, se tiver alguma coisa, meu Deus, meu Pai, de mágoa contra esse filho, porque às vezes o filho fez coisas que desagradou, que entristeceu, Senhor, trabalhe no coração, meu Deus, desses pais, para que eles possam ver os seus filhos com amor, com carinho, respeitando o espaço um do outro, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, brotar amor no coração dessas famílias, meu Pai, no coração de todas essas famílias que estão ouvindo aqui neste momento, este áudio-vídeo. Visita cada um, Senhor, traz livramento, traz, meu Deus, livramento de todas as áreas da vida deles, abençoa, prospera em todas as áreas, levanta, Senhor Jesus, esta pessoa, Pai querido, que está triste, que está no fundo do poço, Senhor amado,
que haja perdão, Senhor, que haja amor no coração dessas pessoas, que o orgulho cai por terra, que a falta de humildade, Senhor Jesus, cai por terra, Senhor, que essa autossuficiência caia por terra, porque, Senhor, a tua palavra diz que é para nós aprendermos com Jesus, que é humilde, que é manso de coração, meu Deus, que nós possamos ser dependentes de ti, Senhor, ser obedientes a ti, Senhor, para que nós, meu Deus, venhamos viver mais sobre a terra, meu Senhor. Ah, Deus amado e querido, entra nessa família, nesse lar, eu te peço nesse momento, traz saúde, traz paz para essas famílias, para nossas casas, meu Deus. Pai, eu peço que o Senhor visite a cada um nesse momento, é no nome do Senhor Jesus.